Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de viagem no programa. E viagem, assim, meio que na cara e na coragem. Um cidadão, 37 anos de idade, jovem, formado em comércio exterior, que tem a meta de visitar 193 países. E essa meta está próxima de ser batida. Converso com o Rodrigo Militão, o viajante do mundo. Posso te chamar assim, né? Eu acho. Pode. Tudo à bom? vontade, tudo bom. Obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço vocês pelo convite, para mim é uma honra estar aqui e falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é viagem. Como é que pintou esse negócio de viagem? Então, eu sou graduado em comércio exterior, como você falou, e isso tudo começou em 2005. Primeira viagem que eu fiz foi para o Uruguai, que é um país vizinho aqui do Brasil, né? Principalmente para nós aqui da região sul, e eu fui a trabalho. A partir daí, fui escalando vários países, Argentina, Paraguai, países aqui próximos a nós, até viajar para a China. Isso desde 2005 até 2013, eu viajei muito a trabalho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você tinha o seu emprego em 2003? Em 2005. Desculpa, você foi para o Uruguai a trabalho. Isso. E lá, eu preciso conhecer o mundo. Na verdade, naquele primeiro momento, eu acredito que ainda não tinha surgido essa necessidade dentro de mim. Mas a partir dali, eu acho que começou só as viagens. E aí, fui viajando para outros lugares. Você trabalhava com o quê? Desculpa. Com importação e exportação. Ah, certo. Hoje, meu foco principal é comércio exterior, né? Comprador internacional. E acredito que em 2013, na verdade, se eu fosse colocar uma data, um tempo que surgiu isso em mim, de conhecer realmente todos os países, acredito que foi em 2013. Uhum. Ou seja, foram vários anos, 8 anos, viajando a trabalho até amadurecer isso em mim. Mas foi devagarzinho, tipo, Uruguai, depois fui na Argentina, Paraguai, ou já de cara já... Entre 2005 e 2013, eu comecei a viajar esporadicamente para alguns lugares. Nos primeiros anos foram lugares próximos, mas surgiu depois, em 2010, mais ou menos, a oportunidade de eu viajar para a China. Uhum. Aí sim, foi um país totalmente diferente, a cultura totalmente diferente da nossa. Foi o primeiro baque cultural que você teve? Foi o primeiro, eu poderia dizer isso, que foi o primeiro baque cultural. Até poderia dizer assim, uma história rápida que aconteceu na China. Foi como eu não tinha tanta experiência em países assim tão fechados como a China, eu, na imigração, quando eu passei, comecei a tirar fotos. Várias fotos. E eu estava sendo observado, porque na China, quando você desce, você já é observado de todos os ângulos, né? Meio mito ou é de fato isso acontece? É de fato. Isso aconteceu comigo, eu posso relatar para vocês. E aí, eu tirei as fotos. Quando eu estava na fila da imigração, veio um oficial, pegou a minha câmera, ele não pediu nem licença, não pediu nada, simplesmente apagou tudo. E o detalhe é que eu tinha feito uma escala em Frankfurt, na Europa, que eu tinha conhecido pela primeira vez Frankfurt, tinha tirado várias fotos. E ele apagou todas as fotos. Inclusive as viagens da Alemanha. Inclusive as fotos da Alemanha, de Frankfurt. Tinha visto lá uma igreja que tinha sido bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, que eu tinha estudado previamente. Mas, graças a Deus, depois disso, eu pude visitar novamente a Alemanha e Frankfurt. Mas só para relatar, eu quis trazer esse caso à tona. Já na chegada, então, a China? Primeira vez que eu visitei a China. Depois disso, eu viria visitar mais 6 vezes a China. Porque dizem que... Eu tenho um amigo que foi treinador de futebol de salão, e ele recebeu um desafio que era treinar um time do Irã. E o futebol de salão do Irã é tão forte quanto o futebol de campo aqui no Brasil, são ginásios lotados e tal. E ele disse, olha, quando eu fui para lá, eu fui pensando naquilo que nós mentalizamos, né? Um país pobre, sei lá, chegou lá um país maravilhoso, muito bonito, rico culturalmente falando, fechado, é verdade, mas ele se encantou com o Irã. É mais ou menos assim que acontece nesses países? Eu já tive no Irã também. Realmente, comparando o Irã com a China, eu acho que principalmente o povo lá no Irã, eles são extremamente receptivos. Talvez até por ser brasileiros, eles são até um pouco mais receptivos. Eu já estive lá no Irã e eu também gostei muito. Gostei muito do lugar, porque acho que normalmente a gente tem que saber separar as questões políticas, né, da população civil, da população. Acho que tem um grande diferencial. E para mim, com certeza, o Irã foi um dos países mais simpáticos que eu visitei, sem dúvida nenhuma. Tá, mas além da China, que é um país fechado, você teve também na Coreia do Norte? Tive recentemente, agora em novembro de 2017. Sério, cara? Eu visitei a Coreia do Norte. E aí? Uma semana lá. Foi uma experiência fantástica, né? O que eu nunca mais vou esquecer. Eu pude visitar escolas. Teve 2 escolas eu visitei, 2 exemplos de escola. Uma escola que seria para elite norte-coreana, para aqueles alunos que se destacam nas cidades do país, né? E o governo tem interesse nesse pessoal?
Tem, pelo que eu pude perceber lá, tem, porque tem aulas de inglês, aulas de física, aula de química, de música, aula de inglês, que foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque até então eu imaginava que isso não teria. E eu pude contrastar com uma escola mais simples. E é uma diferença, assim, incrível. Aqui no Brasil, eu já visitei muitas escolas e universidades. Essa escola norte-coreana que eu visitei, que é a escola modelo para eles, eu não vi nenhuma no Brasil com essa qualidade. É um prédio gigantesco, com uma estrutura fantástica. Tem, inclusive, uma réplica de um foguete dentro dessa escola. Um foguete? De um foguete, eu tenho fotos, inclusive, posso depois mostrar algumas. Tem foto da Coreia? Tem fotos da Coreia do Norte. Até muitas pessoas me perguntam, mas não é proibido, porque eu andei publicando as fotos e saiu em alguns órgãos do Brasil todo já sobre essa minha viagem. E muitas pessoas questionavam, mas eu achava que não podia tirar foto. Na verdade, é um equívoco. Pode sim tirar foto, claro que é controlado. Existem lugares que não se pode tirar fotos. Muitas pessoas também acreditam que não se pode usar jeans na Coreia do Norte. Isso é um mito também. Existem lugares que você não pode, mas na grande maioria sim. Existe um mausoléu onde está enterrado o avô e o pai do Kim Jong-un, que é o atual líder. Na verdade, eles não estão enterrados, né? Está embalsamado o corpo. Está lá o corpo para... O corpo está lá, embalsamado, intacto. Inclusive, são profissionais da Rússia que fazem o tratamento. Incrível isso. Esse é o mausoléu, né, chamado Palácio do Sol. É onde ficam os corpos e é o lugar mais tenso de se visitar, porque lá você tem um ritual que você tem que se curvar literalmente diante desses líderes. Né? É como se fosse quase uma religião para eles. Né? Chega a se beirar o negócio de doentio. O Rodrigo Militão foi visitar, então ele tem que se curvar como se estivesse perante o Cristo. Ali. Sim, tem que se curvar. Todo mundo. Isso foi uma coisa que eu tive que me submeter. Porque se você não fizer isso, você pode criar algum problema. E ali tem uma série de etiquetas que você, inclusive, tem que usar roupa formal, terno, gravata. Então, eu estou, inclusive, nas fotos lá. Na parte interna, você não pode fotografar, não pode tirar foto. Certo. Se você tentar entrar com câmera lá dentro, você pode ser preso, pode ser condenado à pena de morte. Quando você fala câmera, inclusive o telefone celular? Inclusive o telefone celular. É um sistema tão incrementado de segurança que você passa por vários checkpoints. Você é fiscalizado, né? Se tem qualquer coisa eletrônica ou alguma arma, qualquer coisa. E previamente você tem reuniões, né, com os guias do que você pode e o que você não pode fazer. E eles alertam que qualquer coisa que você fizer fora de contexto ali, você vai responder perante a lei norte-coreana. Então é a parte mais tensa da viagem, é visitar esse mausoléu. E lá dentro, assim, só para dar uma ideia para vocês, como parece quase uma religião, que existe navio onde o avô ou o pai do Kim passaram, vagão de trem, carros, tudo, honrarias, entre aspas, que ele teria recebido de outros países. E é um negócio gigantesco. Se eu fosse comparar com o tamanho, para quem conhece o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Conheço. É mais ou menos o mesmo tamanho. Gigante. Gigante. E é assim, tudo muito... É quase como se fosse uma obra faraônica. Infelizmente, na parte interna, não tenho foto para mostrar isso, porque não pode. Não pode. Mas assim, lá na hora... veio o questionamento enquanto eu estava vendo aquelas coisas, porque a Coreia do Norte em si, o país é um país pobre, né? Muita pobreza lá? Pyongyang, a capital, não é tão pobre. É moderna? É moderna. Por incrível que pareça, é moderna. Mas o interior do país, você vê mais pobreza, sim, porque eu pude passar pelo interior. E o povo vive do quê? Agricultura? Vivem basicamente da agricultura. Eu vi que eles comem muito uma espécie de uma couve. Não vou chamar de couve porque é uma espécie, algo parecido. Talvez uma variação. Você não comeu lá? Comi. E é bom? Eu gostei até da comida. Tem gosto de couve mesmo? Tem gosto de uma couve, parece de um muito. repolho. Parece muito. E eles comem muito isso. Eles são muito saudáveis. A grande maioria, 98%... Não tem problema de obesidade. Não tem problema de obesidade. Aí pode ser até a questão de pouca comida, pode ser um dos fatores, mas acredito mais pela alimentação saudável. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, claro. Rodrigo. Aí você pensou, eu vou na Coreia do Norte. Por exemplo, o Weber quer ir na Coreia do Norte. O que eu tenho que fazer? Existem duas formas. Você pode ir através da Rússia, agências de turismo na Rússia, e pela China, que também tem agências de turismo. Você tem que passar obrigatoriamente por esses países. Um dos dois. Um dos dois. A maioria faz pela China.
E para você fazer isso, você tem que buscar uma agência de turismo credenciada pelo governo norte-coreano. E eles vão te dar um visto? Eles vão fazer todo o procedimento para você. No meu caso, por exemplo, eu iniciei a programação 8 meses antes. Fiz todo o programa para ficar uma semana e fui com um grupo de turistas do mundo todo. No meu grupo, por exemplo, tinha australiano, pessoas da França, da Inglaterra, uma pessoa do Japão, que me surpreendeu muito, e ele estava junto no grupo. E durante essa visita, os guias, né, eram 3 guias norte-coreanos que esperam no aeroporto. Eles não saem de perto, inclusive ficam junto no hotel. Sério? O tempo todo, 24 horas por dia. Você não pode sair sozinho na rua, isso não existe, essa possibilidade. E também você tem uma reunião um dia antes, no meu caso a gente saiu a partir da China, de Pequim, uma reunião antes, um dia antes de sair. Então ali eles explicam tudo, olha, vocês têm que assinar termos, inclusive... Com tradutor ou eles falam inglês com você? Em inglês, tudo em inglês. Uhum. Nada em português, né? Mas em inglês. E depois lá na Coreia do Norte também em inglês os guias, mas um inglês bastante arranhado. Precário, arranhado dentro das possibilidades deles, né? A população em geral não fala inglês, pelo que eu pude perceber. Os contatos são muito acanhados, até porque a população local não fala muito. E eu tinha vontade, inclusive algumas fotos eu consegui tirar com algumas pessoas locais, mas tentar ter um diálogo, eles não falam, eles inclusive não olham no olho. E a juventude, como é que se comporta lá? Envergonhada, baixa a cabeça? Baixa a cabeça, eles não olham no olho. Nas escolas que eu visitei, eu pude, de certa forma, interagir um pouquinho mais. E eles não têm curiosidade? Brasileiro, não sei. Não, nenhuma. É diferente do Irã. Quieto, eles não falam, eles não buscam você para falar. Você tem que buscar e mesmo assim... Eles baixam a cabeça e não olham. É o regime, Rodrigo? Eu acredito que sim, é o regime. Porque como os guias não falam sobre isso, a gente deduz muita coisa. Muita coisa a gente tem que deduzir. Então, eu acredito que é o regime, sim. É bastante opressor. Dos países que você visitou, esses fechados, a Coreia do Norte é a que mais... Sem dúvida. Desses fechados, assim, é a experiência mais incrível. Porque você não consegue arrancar uma palavra da população local. Eles não falam. Não é nem pelo idioma, porque você poderia ter um contato, tentar algum contato visual. O máximo que eu consegui ver, assim, de uma coisa mais carinhosa deles foi dar um tchauzinho, assim, do ônibus. E aí ganhou um tchauzinho? Aham, tchauzinho, assim. Isso aconteceu. Foi o máximo. Legal. Falar com eles, não. Bom, o máximo está sendo essa entrevista. Eu que gosto de viajar, apesar de ter viajado muito pouco, para mim está sendo... Falar da Coreia do Norte é um país que chama a atenção de todos nós. Mas no segundo bloco, Rodrigo vai contar outras experiências, vai falar desse projeto dele e a pergunta que ninguém quer calar, né? Que todo mundo quer fazer, a pergunta que não quer calar, melhor dizendo. Onde é que sai a grana para viajar tanto país assim, para percorrer? Quantos países você já viajou? Depois tu fala, porque é muito país. É país, olha, mas é muito chão que esse cara já viajou, a experiência dele é incrível. Daria para fazer 2 salas de entrevistas com o Rodrigo. Mas o Rodrigo volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, contando outras experiências no Sala de Entrevistas. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas. Meu convidado, Rodrigo Militão, o viajante do mundo. Ô Rodrigo, você estava contando a sua história da Coreia do Norte, eu até me apeguei um pouco à Coreia do Norte, que chama a atenção de todos nós. Mas você já viajou quantos países até hoje? 154 países. E a sua meta é 193? 193. Mas você falou para mim nos bastidores, tem alguns credenciados à ONU, Isso, como é que é? Eu visitei 135 que são membros oficiais da ONU e mais 19 territórios. Vou dar um exemplo. Taiwan. Taiwan hoje é um território, né, que não é membro da ONU, e não é considerado porque a China não permite, né, o poderio que a China tem dentro da ONU, nos bastidores da ONU, ela não permite que Taiwan se torne um país independente e membro. Então, como que eu vou qualificar isso? Como eu visitei muitos lugares, surgiu essa necessidade de eu diferenciar o que são os países membros da ONU e são os territórios. Aí eu dei o exemplo de Taiwan, mas também tem Kosovo, que é outro caso, que é um país que não é membro da ONU. Que você teve em Chernobyl? Chernobyl, na Ucrânia, sim, lá onde teve um acidente nuclear, também visitei. Você foi lá? Também tive lá. Uma cidade, aquilo eu vi uma reportagem fantástica. Na televisão, me fugiu agora o jornalista que fez a reportagem,
apartamentos com a mesa a posto para... Sim, tudo. O pessoal teve que abandonar. Lugares, muitos lugares ainda não pode ser visitado dentro da área de Chernobyl. Tem lugares que você pode fazer o ciclo turístico lá, mas tem áreas que você não pode visitar ainda, é proibido. E eu vejo também que os ucranianos, no caso, eles não gostam muito de falar sobre isso. Até para conseguir lá na Ucrânia fazer o tour foi bem complicado. Eu fiquei mais ou menos uns 30 dias dentro da Ucrânia. E eu senti assim que o pessoal lá não gostava muito de dar informação, não gostava de falar muito sobre o que aconteceu em Chernobyl. Como eu gosto muito de viajar, na oportunidade eu já sabia, eu já fui com essa meta de conhecer. Mas foi uma das grandes experiências. E qual foi a sua sensação quando você visitou parte de Chernobyl? Foi o que você sentiu? Muita coisa. Muito parecido quando eu visitei lá na Polônia o Auschwitz, centro de concentração. Sim. Assim, uma energia muito pesada no lugar ainda. Uma energia parecida, foi uma sensação parecida. São coisas completamente diferentes, mas assim, um sentimento pesado, de uma energia pesada ainda no ambiente. Foi o que eu senti nos dois lugares. E o local assim que te marcou? Além desses com o regime fechado, ou essa sensação pesada como na Polônia ou em Chernobyl, um lugar assim que foi totalmente oposto, você falou, caramba, esse é o lugar. Por tanto negativo ou positivo? Não, positivo mesmo. Acho que é a Eslovênia, eu diria. Eslovênia? Porque é uma coisa que eu não esperava. Por quê? Por dois motivos. Pela população, muito simpática, sempre prestes a ajudar. Eslovênia. E a beleza do lugar. Eu achei fantástico. Tudo muito, muito bonitinho, muito organizado. O índice de criminalidade praticamente deve ser perto de zero. -1? E a beleza natural, né, dos lugares, eu achei fantástico. Comparando ali com a Eslováquia, que é tudo muito próximo, é totalmente oposto. Né? Mas as belezas naturais, as montanhas, o clima, o ar puro, aquele ar assim... Eu não sei explicar com palavras, dizer, mas é um ar que você respira, parece que ele é mais limpo, até porque eles são muito focados na questão do meio ambiente lá. E isso me chamou muito a atenção, até porque eu tinha pouco conhecimento, talvez, quando eu fui visitar a Eslovênia, e aí me surpreendi muito positivamente por causa disso. Você está falando para mim que foi até o Alasca. Isso. E aí? Então, porque é um território que foi comprado pelos Estados Unidos, não teve uma guerra, não teve nada. Inclusive, eu qualifico o Alasca como um território daqueles 19 que eu falei, né? Porque é um território dos Estados Unidos. Então, só para contextualizar, para quem não me acompanha e não conhece ainda sobre as minhas viagens, nessa viagem eu saí de Santa Catarina, lá de Araranguá, e... Que é perto da divisa com o Rio Grande do Sul. Isso, bem próximo do Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei até o Alasca sem usar avião. Foi usando trem, ônibus, entre o Panamá e a Colômbia eu tive que cruzar num iate durante 5 dias. Tudo isso foi planejado, foi muito legal, eu conheci San Blas lá. Mas assim, o Alasca também foi surpreso pelo frio. Eu digo sempre que depois que eu conheci o Alasca, a minha definição de frio mudou completamente. O inverno nosso aqui não é nada perto daquele frio lá, porque foi uma experiência assim que realmente... eu posso até falar sobre o que aconteceu. Em um determinado momento eu estava tentando fazer uma gravação, que eu fazia vídeos na época, claro, para postar para as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais, e chegou um momento que estava tão frio que o ar que eu respirava começou a me faltar o ar, e minha mão começou como se estivesse congelando. Não sentia mais os Eu não estava extremos. mais sentindo mais a mão, eu senti que o sangue estava parando de circular. Parei imediatamente, tive que sair dali e pedir ajuda numa residência próxima, porque começou a me dar uma coisa que eu nunca tinha tido antes. Eu acredito que era os primeiros sintomas de uma hipotermia. Claro. Porque era tão frio, era um negócio que estava a temperatura -20, alguma coisa, -25 graus. Que é um absurdo. E o vento, principalmente aquele vento gelado, você não consegue respirar. E o que você viu lá no Alasca? Por exemplo, tem um programa aí da Discovery que eu gosto, que é a Família do Alasca, e os caras passam um trabalhão para sobreviver, uma casa longe da outra. É mais ou menos isso que se encontra lá? Eu te confesso que eu não sei como, na verdade, viver lá nessa questão, quando está inverno mesmo, eu acredito que não tem como viver. Porque para você se locomover nos lugares, aquela neve que acumula, é muito difícil. Eu tive, por exemplo, como eu fiquei em um hostel lá no Alasca, eu fiquei num hostel que eles me emprestaram botas, que é um calçado especial para poder andar na neve. Tênis, como a gente usa aqui, é impossível. Você não consegue. Não tem como. Você não consegue, porque você vai dar 2, 3 passos e vai cair. Inclusive, isso aconteceu comigo. Então, só com esse tipo de calçado é especial para o frio.
você consegue, talvez, no meu caso, eu fiquei 4 dias lá. Viu um urso por lá, não? Não cheguei a ver, não cheguei a ver. Eu também queria ter visto, porque no Alasca também, às vezes, é possível ver a aurora boreal no Alasca. Isso. Eu não consegui ver no Alasca, mas eu vi na Islândia. Na Islândia? Depois, lá na tinha Islândia eu que ser consegui na Islândia, ver. né? Na Islândia eu consegui ver. E foi muito bonita, mas no Alasca não consegui. E, assim, o que eu poderia dizer do Alasca? É muito bonito. Primeiro, segundo dia no máximo, porque depois você não consegue. Você consegue só ficar trancado dentro de um local e não tem o que fazer. Até, inclusive, para depois voltar do Alasca para os Estados Unidos e Canadá, foi bem difícil, porque as nevascas interrompiam o meu itinerário, porque não dava para circular. Era para durar uma viagem, para durar mais ou menos 2 dias, foram 4, 5 dias para poder chegar no meu objetivo final, porque parava tudo, o transporte parava em função das nevascas. Das nevascas, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você esteve na Síria também. Também. E os noticiários, infelizmente, enlutam a todos nós, mostram um país em pé de guerra, completamente destruído. Você foi quando para a Síria? Então, foi em 2015, uma viagem que eu fiz em todos os países da Europa e foi cruzando da Turquia para a Síria, a cidade de Kobani. E na cidade da Turquia se chama Surus, é uma cidade que fica na Turquia, e Kobani é o que fica na Síria. 40 quilômetros de distância, mais ou menos. Pertinho? Pertinho, muito próximo. Naquela época ainda a fronteira estava aberta, hoje eu confesso que não sei. Mas foram horas que eu fiquei lá na cidade de Kobani, porque estava muito perigoso. É como se a cidade de Kobani, uma parte dela tivesse em guerra e a outra parte estivesse intacta. Prédios, tudo como se não tivesse guerra nenhuma nessa parte. Foi essa parte que eu visitei, mas infelizmente eu tive que sair. A minha ideia durante aquela viagem era poder ir a Damasco e outros lugares que eu queria muito conhecer, que eu não conheço, mas por questão de segurança eu não pude continuar. E a partir dali eu vi, assim, talvez as coisas mais grotescas, que eu vi crianças, pessoas idosas, criança de colo, tentando sair, porque era no auge dos refugiados vindo para a Europa. Ainda não tinha tanta barreira como tem hoje. Eu vejo hoje que você fica emocionado quando fala sobre isso. Sim. Isso daí é uma coisa que mexe muito comigo, porque mudou muito as minhas concepções que eu tinha de vida, de problema, depois que eu vi uma série de coisas. Eu acredito, mudou muito, né? Mudou muito a minha relação de enxergar a vida hoje. Qualquer problema que eu possa ter no dia a dia não é nada perto dessas coisas que eu senti, que eu presenciei, né? Não só na Síria, mas eu já vi em outros países, mas acho que na Síria com certeza foi as coisas mais chocantes. Certo. Mas assim, e o país mais doido assim que você fosse? Que maluquice é essa, meu Deus? Talvez, eu não sei se eu diria doido, mas estranho, acho que o Japão. A cidade de Tóquio é tudo muito... Tem um bairro lá em Tóquio que é Shibuya, o nome Shibuya. E é tudo muito assim, diferente do que eu tinha visto, né? No sentido positivo, porque lá tem pessoas do mundo todo, uma quantidade assim que eu não vi em lugar nenhum, nem em São Paulo, nada parecido. São milhares e milhares e milhares de pessoas passando, e são várias ruas. O bairro de Shibuya é um bairro assim meio que boêmio lá da noite de Tóquio, mas também concentra pessoas do mundo todo. E é 24 horas por dia, nunca aquilo lá para. E é uma junção de várias avenidas que chegam no mesmo local, e quando abre o sinal, é milhares e milhares e milhares de pessoas, sem falar nos lugares, as coisas assim muito diferentes que tem lá. Então eu acho que eu colocaria o Japão como um dos países bem exóticos dos que eu visitei. Assim. E Jerusalém? Foi fantástico. Visitar Israel também para mim foi um dos lugares mais emocionantes também que eu visitei. A cidade de Jerusalém tem uma energia diferente. Eu visitei vários lugares assim sagrados, tanto para o cristianismo, como para o judaísmo, quanto para os muçulmanos. Visitei os lugares, principalmente para o cristianismo, né, que são tidos como sagrados, e foi uma experiência assim incrível. Eu, inclusive, quero ir de novo lá para Israel. Vai para Israel? Eu vou de novo. Eu Onde é que tu tira dinheiro para fazer tudo isso, cara? Então, como eu disse, eu sou graduado em comércio exterior. Vai dizer que tu é herdeiro do Trump, né? Não, quem me dera. Na verdade, não é isso. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Na verdade, como eu sou graduado em comércio exterior, trabalhei muito tempo com importação e exportação, isso me deu um background, né, um conhecimento, um know-how de trabalhar com isso. Então, hoje eu consigo trabalhar por conta própria, tenho uma empresa de consultoria que eu tenho clientes que eu ajudo a desenvolver, fornecedores ou
ou importadores para ser exportado ou importar algum material, né? E aí eu consigo trabalhar em qualquer lugar, não preciso estar fixo num local. Isso que eu faço, às vezes também dou aulas de inglês. Você está querendo me dizer que você ganha para viajar, cara? Na verdade, eu não diria que eu ganho para viajar, mas eu posso ganhar enquanto estou viajando. Entendi. Eu posso, por exemplo... Vai viajando e trabalhando. Isso, viajando e trabalhando. Exatamente isso. Legal. Eu hoje não trabalho numa empresa específica. Eu presto uma consultoria para várias empresas. Legal. E aí, assim, eu consigo pagar as minhas viagens, porque com certeza custa caro, né? Custa caro, imagina, claro que sim. Mas eu poderia dizer até para o pessoal que quer viajar, existem maneiras de você economizar bastante viajando. Várias formas. Então, eu busco sempre economizar muito. Você vai no mochilão mesmo? Algumas vezes, sim. Algumas viagens eu fiz. Esse exemplo que eu dei saindo de Santa Catarina até o Alasca, eu fiquei basicamente em hostels, que é bem mais barato. Algumas vezes quando eu dormia dentro de trem ou de ônibus, para economizar diárias. E também usava o Couchsurfing, que é um aplicativo onde você consegue ficar em casas de família. Algumas vezes eu ficava, você não, E é não seguro, gasta nada. cara? Se você tiver se você tiver uma boa, já um bom tempo lá dentro do aplicativo, você consegue ter contato com pessoas que já foram verificadas as contas. E aí sim, você tem que... Vai ter uma espécie de um currículo, né? Tem isso, e existe avaliação de outros viajantes que passaram e deixam. Então, você consegue usar. Não usava sempre, mas quando possível, às vezes usava para economizar, né? Também tem esse Tem um grandão que está com ciúme dessa história toda, dessa sua entrevista aí. Eu acho que você vai ter que falar um pouquinho dele. E o Brasil, cara? Conhece bem? Conheço. E Conheço aí? bastante. E é bonito mesmo o nosso país? É muito bonito. Eu já tive nas diferentes regiões do país. Um lugar que eu não conheço ainda, mas que eu quero conhecer é Manaus. Esse eu não conheci ainda. Mas assim, eu já conheci bastante. Já saí também, sempre sem usar avião. Tanto lá saí do Rio Grande do Sul até chegar... qual é que foi a cidade mais ao norte que eu cheguei? Acho que foi Recife. Foi Recife usando sempre ônibus. Daí, no caso, não usei trem. É diferente. O Brasil é bonito, com certeza, mas infelizmente, algumas vezes eu ficava com receio por causa da criminalidade. Muito alto. É muito alto. Eu tinha um certo medo, né? Não é a mesma sensação que eu tinha em outros países. Então, é bonito, mas infelizmente os nossos governantes estão acabando aos poucos com isso. Porque eu não me sinto seguro hoje para sair viajando no Brasil. Não, de jeito nenhum. Rodrigo, para quem quer acompanhar suas viagens, tem rede social? Como é que faz? Eu tenho o meu perfil pessoal no Facebook, que é Rodrigo Militão, para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar. E também tenho a página Gaúcho pelo Mundo. Que eu Gaúcho pelo Mundo? Gaúcho pelo Mundo. Eu sou natural de Panambi, no Rio Grande do Sul. Tinha que ser gaúcho. Gaúcho está em tudo que é lugar do mundo. Está em tudo que é lugar do mundo. Impressionante. Inclusive, até, senão o pessoal vai, de repente eu vou esquecer de falar, na Coreia do Norte, quando eu visitei... Não, se tu encontrou um gaúcho na Coreia do Norte, eu vou encerrar o programa. Mas eu fiz algo pior. Na Coreia do Norte, então, quando a gente estava lá em determinado lugar, numa base militar, os militares norte-coreanos estavam nos vigiando junto quando a gente entrou lá. Fica na fronteira, que é a fronteira desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Dentro da Coreia do Norte, a gente visitou isso e viu algumas bases militares, dentro do que eles permitiram, e eu estava com uma camisa do Grêmio para ir junto. Aí, quando eu estava para entrar nesse local, uma das pessoas lá, um dos militares, mandou tirar a camisa. Tive que tirar e botei ela dentro do casaco, porque estava frio. Ele pediu para botar uma do Inter, né? Não, ele pediu para tirar a camisa, porque acho que ele achou que era alguma coisa escrita. Claro. E aí eu continuei a visita junto com o meu grupo, e lá, pela determinado momento, tinha um tenente, que era o chefão. Tipo, o chefão lá. E aí, quando ele estava próximo, que ele ficou um pouco mais receptivo, assim, conversando com o pessoal, aí eu fui lá e tirei uma foto com a camisa do Grêmio. Tirei uma foto, inclusive essa foto circulou muito no Brasil, aqui na época, porque na época o Grêmio tinha um slogan, vamos acabar com o planeta. Então o pessoal fez muito meme com essa imagem e rodou o Brasil todo. Saiu em grandes veículos de comunicação. Foi antes da final do Mundial contra o Real Madrid. Foi antes. Vamos acabar com o planeta. Foi antes. Então conciliou bem certinho. Show de bola. Foi um momento então bem legal. Rodrigo, qual a próxima viagem? Rapidinho que eu já estourei o tempo. Vai ser provavelmente o Sul Asiático. Depois você volta aqui para contar. Volto. Combinado? Combinado. Rodrigo Militão, meu convidado de hoje. Sensacional. E o Sala de Entrevistas volta semana que vem, se Deus assim permitir.